Boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais uma live. Essa live é uma live muito especial porque nós vamos falar sobre a apostila da organizadora do concurso. Então eu quero, antes de tudo, dar uma boa noite a todos e dizer para vocês que aqueles que vão assistir essa live pelo, pelo YouTube, que possam se inscrever no meu canal, que possam dar um like no vídeo, e aqueles que forem assistir do Facebook, eu peço que vocês possam fazer comentários, enviar questões, enviar perguntas. E também eu gostaria muito que vocês estivessem com o material da apostila em mãos. Essa aula é muito interessante porque eu vi muito vídeos, alguns poucos vídeos que me mandaram de pessoas dando aula sobre o concurso de Cabo Frio. Mas nessas aulas eu enxerguei um grande problema, porque a maioria, ou melhor, a pessoa que estava dando aula baseado na apostila do concurso de Cabo Frio, que é essa aqui, ó, que eu já li 4 vezes, estava dando aula como se tudo que estivesse aqui fosse verdade. Mas nessa apostila existem muitos equívocos. E hoje eu vou mostrar inúmeros erros históricos que tem no material da organizadora do concurso. Portanto, se questões com erros históricos que estão nessa apostila, se caírem no concurso, pode caber recurso. Então, essa é uma aula muito interessante por isso, porque é uma aula em que você pode entrar e pode perceber muitos erros que tem aí no material disponibilizado pela organizadora do concurso. Quero mandar um abraço para meu amigo Bruno e para todos aqueles que estão assistindo essa aula aí. Então, pessoal, eu vou até no início aqui da aula repetir algumas questões das minhas aulas passadas, umas 3 questões somente, só para mostrar para vocês o erro da apostila. Lembrando que essa aula é uma aula para mostrar os equívocos da apostila. Por isso que algumas questões que eu já levantei em outras aulas podem cair nessa, simplesmente para mostrar como que o material da banca do concurso está muito equivocado. Então, essa que é a questão aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. Vamos começar na primeira questão, só para vocês terem ideia de como que a apostila tem equívocos. Ela tem equívocos até no material, até em relação à fronteira de Cabo Frio. Inclusive, eu gostaria que vocês que estão aí do outro lado assistindo a aula pudessem acessar o Google para ver muitas das coisas que eu estou falando aqui. Também vou dar um abraço para minha amiga Aline Lagos aí. Então, pessoal, eu queria também que vocês acompanhassem aí, por exemplo, essa questão aqui, ó. Então, ó só, os municípios que fazem fronteira com Cabo Frio. Se vocês se basearem pelo que diz, pelo que está expresso no material da banca, vocês vão responder nessa questão aí. Primeiro, eu queria que vocês analisassem a questão. Essa questão é uma questão que eu já falei em outra aula. Acho que foi na minha primeira aula eu caiu essa questão aí. E eu estou repetindo ela para mostrar a vocês como que o material da organizadora do concurso está errado. Então, por isso que eu estou repetindo a questão. Então, pessoal, ó, diz assim, ó. Eu vou só mudar a tela aqui para ficar melhor para vocês a aparição do slide. Deixa eu mudar a tela aqui. Isso, agora eu mudei, agora está melhor para vocês. Então, ó, agora vocês conseguem contemplar melhor o slide aí, ó. Então, veja só. Os municípios que fazem fronteira com Cabo Frio são: letra A, Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro, Araruama, Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Letra B, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia e Casimiro de Abreu. Letra C, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, São Pedro. E letra D, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama e Casimiro de Abreu. Então, olha só, se você for responder de acordo com a apostila do concurso, a resposta para isso é a letra D. É só você abrir lá na página do concurso aí, quem tiver com a página em mão, lá na página 9, onde está escrito limites, você vai ver lá que a banca diz que os municípios que fazem fronteira com Cabo Frio
são esses aí da letra D. Mas está errado. A resposta a essa questão é a letra A. Por quê? Porque a banca esqueceu de botar ou não botou propositalmente o município de Silva Jardim, que faz fronteira com Cabo Frio ao norte. Então, pessoal, isso é só para mostrar que numa questão simples de geografia tem erro no material da banca. O material da banca não coloca o município de Silva Jardim. E Silva Jardim faz fronteira com Cabo Frio. Então, ó, aí você pode agora consultar o Google no seu smartphone, no seu celular, que você vai ver muito bem que os municípios que fazem fronteira com Cabo Frio são Búzios a leste, Arraial do Cabo a sul, Araruama e São Pedro Aldeia a oeste, Casimiro de Abreu e Silva Jardim ao norte. Essa é a resposta correta. No entanto, se você seguir a apostila, você iria responder como letra D. Aí todo mundo me pergunta, pô, mas está na apostila da organizadora do concurso. E como é que fica? Eu sigo a apostila ou não sigo a apostila? Bom, se você seguir a apostila, mesmo que você acerte a questão, se tiver numa das assertivas lá, a letra A com Silva Jardim, simplesmente essa questão vai ser anulada, porque Silva Jardim faz, de fato, fronteira com Cabo Frio. Então, essa é uma questão passível de anulação no concurso, por conta de que porque no material da banca aqui está errado. Então, vamos aqui na nossa questão 2 aqui, e o erro aqui é pior ainda, tá? O erro dessa questão 2 é pior do que a 1. Então, pessoal, deixa eu só achar aqui, na página 2 aqui, que é onde está essa questão, então o erro está bem pior. Então, olha só, eu também já fiz essa pergunta, foi na primeira aula também. Cabo Frio foi elevado à condição de cidade pelo rei. Aí eu botei lá, rei Dom João, Dom Sebastião, Filipe III da Espanha ou Dom Pedro IV. Então, olha só, na página 2 da apostila, no material da organizadora do concurso, aqui na página 2, está um grande absurdo nessa questão aqui. Por quê? Porque diz assim, ó, na página 2, para quem quiser acompanhar de casa, seria na página 2, no terceiro parágrafo. Eu vou ler para vocês e espero que vocês estejam acompanhando também com o material de vocês. Então, a página 2 da organizadora do concurso, do IBAN, olha o que diz no terceiro parágrafo. No início de 1600, Constantino Menelau, governador do Rio de Janeiro, recebeu ordem do rei Filipe para expulsar ingleses e holandeses. Então, olha só, recebeu ordem do rei Filipe. Galera, olha só, se você escreve rei Filipe e não bota Filipe 1, 2, 3, 4, 5, você está se referindo ao rei Filipe I. E o rei Filipe I, nem da Espanha e nem de Portugal, foram os reis foi o rei que elegeu Cabo Frio a condição de cidade, mas foi o rei Filipe III, filho do Filipe II da Espanha. Então, olha só, ele é o rei Filipe III da Espanha e Filipe II de Portugal. Por quê, pessoal? Porque nós estamos falando aqui do período da União Ibérica, no período em que Portugal pertenceu à Espanha durante 60 anos. Entre 1580 e 1640, o Reino de Portugal vai ser anexado ao Reino da Espanha. E eu já expliquei isso para vocês na primeira aula. Porque o que aconteceu aqui? O rei Dom Sebastião de Portugal, ele foi numa guerra, a Guerra de Alceste-Quibir, em 1578, ele foi numa guerra contra os muçulmanos no Marrocos e esse rei desapareceu. Ele simplesmente sumiu, ou seja, ele morreu na guerra. E aí, o tio dele, avô, Dom Sebastião, que era um cardeal católico, ele tomou o lugar do rei Dom Sebastião. Porém, esse rei, esse novo rei, morre com 2 anos, ele morre em 1580. E ele não deixou herdeiro, até porque ele era um homem da igreja. O rei Filipe II da Espanha se aproveita dessa situação, alega parentesco com o rei Dom Sebastião, o rei que desapareceu no Marrocos, e ele simplesmente vai anexar o reino de Portugal ao reino espanhol. Quando o rei Filipe II, esse rei Filipe II que cria a União Ibérica, vai morrer, o filho dele, o rei Filipe III da Espanha,
que vai ser o Filipe II de Portugal. Entenda, pessoal, o rei Filipe II da Espanha é o primeiro rei Filipe de Portugal. Então, ele é segundo da Espanha, primeiro em Portugal. O filho dele, Filipe III da Espanha, que é o Filipe II de Portugal, é ele que vai elevar Cabo Frio à condição de cidade em 1615. Então, quando a apostila do concurso de vocês diz que é o rei Filipe somente, ela está totalmente equivocada, porque ela está se referindo a Filipe I, pai do Filipe II, que é o rei que criou a União Ibérica, e por isso está errado. Então, vou só dar um exemplo para vocês entenderem essas numerações de reis. Vou dar um exemplo em cima do título do Papa Francisco. Vamos pegar um exemplo do Papa Francisco. O Papa Francisco, que está no poder em Roma hoje, ele tem o nome de Papa Francisco por quê? Porque ele é o primeiro Papa a usar o título de Francisco. Por isso ele só é Papa Francisco. Se amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, outro Papa quiser usar o título de Francisco, esse Papa vai ser Francisco II e o Papa Francisco de hoje será Francisco I. Isso quer dizer que quando a apostila diz aqui o rei Dom Filipe, ela está se referindo a Filipe I. Por isso a apostila está errada, porque o correto seria Filipe III da Espanha ou Filipe II de Portugal. Então, isso é um erro gravíssimo que está aí na apostila do concurso público. Então, uma outra questão que será anulada se cair na prova somente rei Filipe, porque esse rei Filipe, como está na apostila, se refere ao rei Filipe I. E, na verdade, foi o rei Filipe III da Espanha, que seria segundo de Portugal, que elevou Cabo Frio à condição de cidade. Então, galera, essa resposta é a banca organizadora do concurso, que fez um material horrível para a prova, até porque é um material de recorte e cola. Esse material aqui é extremamente, muito ruim e tem vários equívocos, como esse que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos na outra questão aqui. Aqui é o exemplo que eu dei clássico aqui, que é o reino de Portugal, o reino da Espanha, um do lado do outro, que mostra aí que a Espanha anexou Portugal. Então, vamos lá na terceira questão, pessoal. Outro erro na apostila aí. O local consagrado pela historiografia, que ficou a feitoria de Américo Vespúcio, era... Então, olha só que interessante. Letra A, na Praia da Rama, em Arraial do Cabo. Letra B, em Caravelas, na Bahia. Letra C, no Morro do Arpoador, em Cabo Frio. Letra D, na Ilha do Gato, atualmente Ilha do Governador. Essa questão é muito interessante, por quê? Porque todos esses lugares que estão na tela aí, ó, todos esses lugares, eles dizem que receberam a feitoria de Américo Vespúcio. Então, olha só que interessante. Nós temos 4 cidades no Brasil que reclamam o direito de terem a primeira feitoria do Brasil. Então, eu quero mandar um abraço aí para minha amiga Zilma, a minha grande amiga Zilma aí. Então, pessoal, olha só. Voltando à questão aqui. 4 cidades brasileiras reclamam que tem essa feitoria. A primeira a reclamar é Cabo Frio, sempre reclamou essa feitoria. Só que quando Cabo Frio e Arraial do Cabo era a mesma cidade, ou seja, Arraial do Cabo era um distrito de Cabo Frio, nunca teve problema. Quando Arraial do Cabo se separa de Cabo Frio lá nos anos 80, Arraial do Cabo começa a reclamar esse direito de também ter sediado a feitoria de Vespúcio. A cidade de Caravelas, aí na letra B, é onde que dá as coordenadas geográficas que o Américo Vespúcio deu na época, está no seu navio, na sua nau, e dá nessa cidade de Caravelas, na Bahia, que é um lugar impossível que ficaria a feitoria de Vespúcio. Por quê? Porque esse é um lugar de muito... além de ser de muito difícil a embarcação parar, é um lugar onde tem muitos abrolhos. Então, é um lugar que nunca se sediaria uma feitoria. Mas, como naquele período do século XVI não se tinha uma noção legal de geografia, o Vespúcio colocou ali aquelas coordenadas geográficas que daria nessa cidade. Mas qualquer historiador sabe que não ficaria ali. Mas como a coordenada caiu em Caravelas,
a Prefeitura de Caravela reclama o direito de ter sediado a primeira feitoria da América. No material da apostila de vocês, eu vou até ler aqui, no material da apostila de vocês, o texto já começa na página 1, bem assim. Olha o que diz o texto do material da apostila do concurso. A primeira incursão às terras de Cabo Frio ocorreu em 1503. Primeiro que isso é um erro. Foi em 1501 com Gonçalo Coelho. E aqui o material diz que foi em 1503 que o Américo Vespúcio. E não foi. Foi em 1501. Mas vamos deixar passar, porque não é esse o nosso problema aqui. Então ela diz, a primeira incursão às terras de Cabo Frio ocorreu em 1503 com o Américo Vespúcio. O navegante fazia parte da segunda expedição à costa brasileira, comandada por Gonçalo Coelho, a serviço da coroa portuguesa. Separou-se da expedição no Nordeste e rumou para o Sul, aportando em um local conhecido como Cabo da Rama. Então, pessoal, esse local chamado Cabo da Rama, dois autores de história de Cabo Frio, que foi o Abel Beranger e o Leal, eles vão dizer que ficava a feitoria de Vespúcio na Praia da Rama, que é hoje a atual Praia dos Anjos. Só que a maioria dos historiadores, não só cabo-frienses, como do Brasil inteiro, sempre tiveram a feitoria de Vespúcio em Cabo Frio, aonde hoje é o Morro do Arpoador. E isso está desde a descoberta que um dos maiores historiadores do Brasil, que foi o Van Jargen, o Adolfo Van Jargen, ele descobriu na Torre do Tombo, em Lisboa, ele descobriu documentos da nau do Américo Vespúcio, e esse documento descreviam de maneira muito clara aonde ficava a feitoria de Vespúcio. Inclusive, ele fala de toda a Boca da Barra, ali do lado da Praia do Forte, e por isso que a Praia do Forte, o nome dela original, é Praia da Barra e não Praia do Forte, por conta da Boca da Barra. Ele descreve toda aquela região, descreve o canal do Itajuru, que ele vai chamar de rio, ele vai dizer que o canal era um rio, e a Laguna de Araruama ele vai chamar de rio nessa época, e fica muito claro que a feitoria de Vespúcio ficava ali na Boca da Barra, aonde hoje é o Morro do Arpoador. E vários autores, inclusive eu, como Márcio Werneck, e a partir do Van Jargen, então se consagrou na historiografia que a feitoria de Vespúcio estava no Morro do Arpoador, em Cabo Frio. E a partir de 1973, com um livro de um autor uruguaio, esse historiador uruguaio, ele que vai afirmar que a feitoria de Vespúcio ficava na Ilha do Gato, onde hoje é a Ilha do Governador. Inclusive, no meu livro, no roteiro ambiental e patrimonial de Cabo Frio, eu contesto esse historiador, e eu vou dizer porque que ele está errado em dizer que a feitoria ficava na Ilha do Gato e não em Cabo Frio. Mas a historiografia se consagrou em dizer que a feitoria de Américo Vespúcio ficava nesse lugar aí, no Morro do Arpoador, em Cabo Frio. Então era aqui que ficava a feitoria de Américo Vespúcio. E por isso que vocês viram aí, tem essa placa comemorativa aí, que foi posta em 2003, quando fez 500 anos da feitoria do Vespúcio. E também essa aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui, é um marco comemorativo da feitoria do Américo Vespúcio ali no Morro do Arpoador, ou seja, quando completou 500 anos da feitoria em 2003. Então, pessoal, a historiografia consagrou que é no Morro do Arpoador, em Cabo Frio, que ficava a feitoria do Vespúcio. E não o que o material da banca diz, que é no que eles chamam de... Eu vou até ler aqui de novo, eles chamam de Cabo da Rama. Que o Cabo da Rama, traduzindo, seria Praia dos Anjos. E eles não colocam aqui Praia dos Anjos. Mas, na verdade, a historiografia se consagrou como sendo o Morro do Arpoador em Cabo Frio. Então é outro equívoco aí da apostila, e também vai caber recurso. Por quê? Porque inúmeros historiadores escreveram que ela ficava em Cabo Frio e não em outro lugar. Então é uma questão aí que pode ser anulada com recurso. Então vamos numa quarta questão aqui com um problema grave também, que é uma questão muito simples sobre a Praia do Forte, sobre o Forte São Mateus. Então, que é o monumento que nós temos mais importante de Cabo Frio, que tem a ver com a datação do monumento. Então, pessoal, tá aí, o Forte de São Mateus é um dos monumentos mais imponentes e importantes da cidade de Cabo Frio. Então, olha só,
erguido para proteger a cidade dos piratas e corsários entre os anos. Aí está lá 1503, 1512, 1616, 1620, 1613, 1615, 1617, 1620. Na apostila de vocês, está dizendo, na apostila do concurso, que é 1616 e 1620. Está errado. É 1617 e 1620. E não é só esse erro que está na apostila, não. Eu vou ler para vocês aqui erro muito pior do que esse, que está na apostila falando da Praia do Forte. Além de eles botarem a data errada, eles botarem 1616 e não é 1616, é 1617, tem coisa bem pior. E eu vou ler para vocês o que a apostila diz. Ela diz bem assim, ó, pessoal, está na página 12 da apostila, no parágrafo que fala sobre a Praia do Forte. Página 12, está escrito lá, Praia do Forte São Mateus. É aqui que eu estou lendo. Então, marca aí, página 12, Forte São Mateus. Diz assim, ó, o texto da apostila. Localizado na Praia do Forte, primeiro que não é Praia do Forte, é Praia da Barra. O nome é Praia da Barra. Nunca foi Praia do Forte. Então, localizado na Praia do Forte, diz o texto aqui, é uma das mais antigas obras da arquitetura colonial latino-americana. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico IFAM, não foi o IFAM que tombou o forte, foi o CIFAM, foi antes do IFAM existir. Então, outro erro aqui no texto. Em 1956, época em que passou por uma série de restauração. Foi construído no século XVII, entre 1620 e 616 e 1620. Errado, é 1617. E, por portugueses e índios, catequizados para defender a terra das invasões dos franceses, ingleses e italianos. Agora, lê lá, vou ler para vocês o finalzinho do texto. No outro parágrafo, olha o que o finalzinho diz, Da época dos conflitos no litoral brasileiro, ainda restam do Forte São Mateus os canhões utilizados nas batalhas. Isso é mentira. Nunca houve batalha no Forte São Mateus, nunca foi usado nenhum desses canhões em batalha. A batalha que houve na região do antigo Cabo Frio aconteceu em 1575, que foi a Guerra do Cabo Frio, aonde foi exterminado as nações indígenas, a nação indígena Tupinambá. Ou seja, cerca de 50 anos antes do Forte São Mateus é que teve a Guerra do Cabo Frio, que foi a guerra aonde o governador português Antônio de Salema, ele traz várias tropas portuguesas com tropas indígenas e eles vão expulsar os franceses da região de Cabo Frio e também vão conseguir exterminar os índios tupinambás, que muitos chamam equivocadamente de tamoios. Então, eles vão exterminar os índios tupinambás. Isso aconteceu muitos anos antes da construção do Forte São Mateus. E depois dessa guerra do antigo Cabo Frio, nunca mais houve guerra em Cabo Frio. Portanto, os canhões da Praia do Forte nunca foram usados em guerra nenhuma. E está dizendo aqui no texto da organizadora do concurso que os canhões de Cabo Frio foram usados em batalha. Está dizendo aqui, ainda restam no Forte São Mateus os canhões utilizados nas batalhas. Então, nenhum canhão do forte foi utilizado em batalha nenhuma. Isso é mentira, isso não existe. E uma outra questão a falar sobre isso, pessoal. Existe um canhão da Praia do Forte que está no clube de regatas do Flamengo, o Flamengo mesmo, que jogou ontem na Libertadores, lá na Gávea, desde a década de 50, tem um canhão da Praia do Forte lá. Como também tem 2 canhões da Praia do Forte que estão na Praça de São Pedro da Aldeia. Então, aqueles canhões que estão na Praça de São Pedro da Aldeia também pertencem ao Forte São Mateus. Então, só para mostrar a vocês como que tem erro no material da apostila aí, da apostila do concurso público de Cabo Frio. Então, vamos seguir aqui, galera. Outra questão que caiu na minha primeira aula, que eu estou voltando aqui para mostrar para vocês outro erro da banca do concurso. Então, vamos lá. A questão 5 diz o seguinte: a primeira tentativa de Portugal em colonizar as terras do Brasil foi através das capitanias hereditárias. Em qual das capitanias se encontrava a região do antigo Cabo Frio? Pernambuco, Espírito Santo, Itamaracá ou São Vicente? Então, galera, para quem assistiu minha primeira aula e leu o material do concurso,
vai responder com maior facilidade, que é a letra D. Ou seja, que a região do antigo Cabo Frio se encontrava em São Vicente. Só que essa questão é uma meia-verdade. A região do antigo Cabo Frio se encontrava na capitania de São Vicente, sim. Mas não se encontrava somente na capitania de São Vicente. Se encontrava na capitania de São Vicente e também na capitania de São Tomé. Eu vou mostrar uma figura para vocês, melhor do que essa daí que está em tela, para vocês compreenderem o que eu estou falando. Primeiro, eu gostaria de ler o comentário meu que eu fiz dessa questão. Diz assim, ó, na capitania de São Vicente, que passava em algumas terras do sudeste brasileiro, que se encontrava a região do antigo Cabo Frio. Mais parte das terras da região do antigo Cabo Frio também se encontrava na capitania de São Tomé. Apostila, página 1, no segundo parágrafo. Então, galera, no segundo parágrafo da apostila do concurso, ela diz que somente se encontrava em São Vicente. Eu vou ler o segundo parágrafo para vocês aqui da apostila. Ali permaneceu por cerca de 6 meses. Então, peraí, o segundo parágrafo. Eu acho que é no segundo aqui. Deixa eu achar aqui onde está. Então, daqui a pouquinho eu acho aqui, vou mostrar para vocês. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nessa questão aqui, olhe bem para essa imagem que eu aumentei aqui, ó. Vocês vão ver aqui, pessoal, que a capitania de São Vicente é essa aqui que eu estou em cima, ó. Repara, aqui, ó, está escrito Rio Macaé, tá vendo? O Rio Macaé separa São Vicente de São Tomé. O Rio Macaé, pessoal, é aquele rio que deságua no centro de Macaé, entre Macaé e o bairro chamado Barra de Macaé. É onde tem aquela ponte no centro de Macaé que você vai em direção a Carapebus. Ali no centro mesmo. Ali deságua o Rio Macaé. Ali é a foz do Rio Macaé. Se vocês prestarem atenção, aquele rio ali divide uma capitania de outra. Ou seja, a parte aqui da nossa cidade de Cabo Frio, Rio das Ostras e Macaé, ficava na capitania de São Vicente. O problema é o seguinte, é que nesse período também faziam parte das terras de Cabo Frio aquela região da capitania de São Tomé, que vai de Macaé até o Rio Bom Jesus de Itabapuana. Por isso que a resposta correta para essa questão seria que as terras do antigo Cabo Frio fazem parte tanto de São Vicente como também de São Tomé. E a apostila do concurso diz que só fazia parte aqui somente a capitania de São Tomé, o que é um grande equívoco, porque não era só São Tomé, não era só São Vicente que fazia parte. Eu achei aqui, ó, está na página 2, no primeiro parágrafo, diz assim a apostila, ó. Na ocasião, muitos franceses desertaram e após sangramento de embate e tal, os tamoios foram vencidos. Aí lá no finalzinho diz assim, pessoal, ó, Salema dividiu as famílias indígenas, enviando uns para São Vicente e outros para o Rio de Janeiro. E aqui ele diz que a região do antigo Cabo Frio pertencia a São Vicente, mas ela pertencia também à capitania de São Tomé. Então pertencia às duas capitanias da região do antigo Cabo Frio. A questão 6 aqui, ó. Qual foi a primeira igreja de Cabo Frio? Também eu falei na segunda aula sobre essa questão. Estou voltando aqui para mostrar para vocês outro equívoco aqui da apostila. Então, pessoal, na apostila dá a entender que a primeira igreja de Cabo Frio deixa muito claro que foi a igreja Nossa Senhora da Assunção. O que é um erro. A primeira igreja de Cabo Frio ela não existe mais e não existe mais até há séculos. É, na verdade, a igreja de Santa Helena. Por isso que o nome da cidade de Cabo Frio foi Cidade de Santa Helena de Cabo Frio. Esse é o primeiro nome da cidade de Cabo Frio. Isso é uma homenagem à Santa Padroeira de Cabo Frio, que foi Santa Helena. Depois, quando mudaram o centro da passagem para o atual centro da cidade, que fica entre a Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção e o convento de Cabo Frio, é que
a padroeira de Cabo Frio vai passar a ser Nossa Senhora da Assunção e também a cidade vai mudar de nome. Ela vai se chamar Cidade de Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio. Só que o nome primeiro é Cidade de Santa Helena de Cabo Frio, e Santa Helena foi a primeira santa protetora, foi o primeiro padroeiro da cidade. Então, pessoal, tá aqui, ó, o comentário aqui, ó. Até uma citação que eu uso do Frei Agostinho de Santo Agostinho, que diz o seguinte, ó. Constantino Menelau, em 1615, logo após fundar a cidade, determinou o lugar da povoação e também se designou o da pequena igreja destinada a servir de matriz, que foi dedicada a Santa Helena, ou seja, a primeira igreja de Cabo Frio foi dedicada a Santa Helena e ela é o primeiro oráculo da cidade, o primeiro santo padroeiro, cujo oráculo o povo mudou quando levantou o novo templo sob a invocação de Nossa Senhora da Assunção. Então, só quando vão criar um novo templo é que vai ser mudado aí o santo padroeiro para Nossa Senhora da Assunção. Então, a primeira igreja de Cabo Frio foi a igreja de Santa Helena. No entanto, na apostila da organizadora, na página 12, no parágrafo 4º, diz uma outra coisa. Vai dizer que é a Igreja Nossa Senhora da Assunção, que foi a primeira igreja de Cabo Frio aí, e que é um outro erro da apostila, na verdade, foi a Igreja de Santa Helena. Então, a questão 7 aí. Ó, segundo a escritora Rose Fernandes, a primeira construção do novo centro urbano de Cabo Frio foi a Câmara Municipal, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, o Convento Nossa Senhora dos Anjos ou a Capela de Nossa Senhora da Guia. Aqui que a resposta correta é a Igreja Nossa Senhora da Assunção. Por que a resposta aqui é Nossa Senhora da Assunção? Porque a Rose Fernandes, aqui que eu cito no meu livro, ela está falando de quando mudaram o centro urbano de Cabo Frio, que era a Passagem, foi o primeiro centro urbano, ali começou a povoação de Cabo Frio. Quando vão mudar para o novo centro urbano, como eu falei, fica entre a Matriz e o convento, aí sim, a primeira construção desse novo centro urbano vai ser a Matriz Nossa Senhora da Assunção. Mas no centro urbano antigo, que é a Passagem, a primeira igreja é a de Santa Helena. Então, só para deixar claro aqui. Então, galera, a igreja de Nossa Senhora da Assunção é a primeira construção do novo centro urbano e não a primeira construção de Cabo Frio. Então, a questão 8 aqui, ó. A questão 8 é muito interessante. Aqui tem os erros são piores ainda na apostila, que é uma questão que eu levantei na minha aula 5, que eu falo sobre o primeiro povoamento de Cabo Frio, ou seja, onde ocorreu o primeiro povoamento de Cabo Frio. Letra A, bairro da Passagem. Letra B, segundo distrito. Letra C, no atual centro da cidade. Ou letra D, no ex-distrito de Arraial do Cabo. A resposta a essa questão é, obviamente, a letra A, que é a Passagem. No entanto, a apostila do concurso, ela fala coisas aqui simplesmente absurdas. Então, eu vou ler aqui ó, a página 2, o 5º parágrafo, e vocês vão ver aqui o que diz a apostila. A apostila, na página 2, no 5º parágrafo, diz bem assim, ó: no mesmo ano, o capitão-mor Estevão Gomes transferiu o sítio da povoação original para o atual bairro da Passagem. Olha só o que está dizendo aqui na apostila do concurso. Ele está dizendo que Estevão Gomes, o capitão, que foi o capitão de Cabo Frio, está dizendo que ele transferiu o sítio da povoação original para o atual bairro da Passagem. Ou seja, ele está dizendo que ele tirou do local original e levou para a Passagem. Ele está dizendo aqui que a Passagem não é o original. Agora eu vou mostrar para vocês a contradição, que está lá na página 12, no 2º parágrafo. Eles vão dizer outra coisa. Na página 12, no 2º parágrafo, olha o que a apostila vai dizer. A apostila vai dizer bem assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ou melhor, na página 13, olha o que ele vai dizer. Ó. Olha só, a Passagem, olha o que vai dizer. Passagem, tombada pelo INEPAC, o bairro da Passagem é a área de povoamento
portuguesa mais antiga de Cabo Frio e o único núcleo urbano entre 1616 e 1660. Tá vendo, pessoal? Aqui na página 12, eles estão dando a informação correta, que a passagem foi a primeira povoação de Cabo Frio e que ela foi o único centro urbano de 1616 a 1660. No entanto, aqui na página 2, ela diz uma outra coisa. Ela diz que a passagem não é o local original da povoação de Cabo Frio e que Estevão Gomes mudou o local original para a passagem. Então você vê que são contradições na mesma apostila. Isso acontece por quê? Porque quem fez essa porcaria aqui simplesmente copiou e colou coisa do Google. Ou seja, ele não pesquisou para fazer. Ele copiou e colou e por isso que tem contradições absurdas como essa. Num lugar diz que não é a passagem o lugar original do povoamento, no outro ele faz uma citação correta dizendo que a passagem é o local original do povoamento de Cabo Frio e que esse local ele só foi transferido para o atual centro em 1660, que seria a informação correta. Isso é para mostrar como que tem erro no material da organizadora do concurso do IBAN. Ou seja, seria muito bom eles estarem assistindo essa aula para ver a porcaria de material que eles botaram para o concurso de vocês. Cheio de erros e cheio de equívocos e todos eles passíveis de anulação. Então vamos para outra questão aí. Ó. Questão 9. O nome Cabo Frio foi dado a princípio. Então, pessoal, essa é uma questão aqui que já que está correto na apostila. Agora eu já estou indo para o lado que está mais correto na apostila. Então, letra A cidade que cobria também seus distritos de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Tamoio. Letra B, somente o primeiro distrito de Cabo Frio. Letra C, há uma vasta região que já teve seus limites territoriais. De Ponta Negra, em Maricá, ao Rio Itabapuana, em Bom Jesus Itabapuana, nenhuma das respostas anteriores. Então, eu já falei dessa questão aqui em aula passada e na apostila essa questão está correta. A apostila coloca ela correta na página 3, no segundo parágrafo. Então, pessoal, o nome Cabo Frio não foi dado à cidade de Cabo Frio. Ele foi dado a uma vasta região que chegou a ter de limite máximo de Ponta Negra, na cidade de Maricá, até o rio Itabapuana, lá na cidade de Bom Jesus de Itabapuana, no norte do estado. Por isso que eu disse a vocês, em aulas passadas, que de Cabo Frio já saíram 43 municípios. E na apostila, na página 3, no segundo parágrafo, está isso muito correto lá. Então, eles deixam bem claro lá a dimensão que era o município de Cabo Frio, o município não, a região do antigo Cabo Frio, porque só para lembrar, pessoal, região do antigo Cabo Frio é antes de 1615. A partir de 1615, você já pode chamar de cidade de Santa Helena de Cabo Frio. Mas antes disso, você tem que dizer região do antigo Cabo Frio. Então, são coisas completamente diferentes. A questão 10 aqui, aí tá botando, por ordem de Dom Pedro II e por ocasião da sua visita, foi construída uma guarita de pedra para proteger a fonte de Itajuru, com um teto decorado com azulejos importados e com o brasão do Império. Essa é uma outra questão que está correta na apostila de vocês, na apostila do concurso. Ou seja, a resposta para essa questão é letra B, 1847. Foi em 1847 que Dom Pedro II visitou Cabo Frio. Esta visita à cidade foi patrocinada pelo grande traficante de escravos da região do antigo Cabo Frio, José Gonçalves. Esse que a prefeitura de Búzios queria tirar o nome da cidade, tirar o nome dele da praia, porque ele era um traficante de escravos. Inclusive, eu e o professor Luiz Guilherme fomos os únicos historiadores que fomos contra a mudança do nome da praia. Os outros que foram entrevistados pelo jornal Folha dos Lagos, todos eles falaram que deveriam retirar o nome dele da praia de José Gonçalves. E eu falei que não, porque a história é lembrada por fatos bons e fatos ruins. E os fatos ruins são bons
para demonstrar que nós não devemos fazer aquilo de novo. Então, os fatos ruins servem como ensinamento. Então, esse traficante de escravos, José Gonçalves, foi ele que patrocinou a visita de Dom Pedro II em Cabo Frio, em 1847, que foi o ano em que ele fez essa guarita aí, ó. Ele fez essa guarita da fonte do Itajuru. Então, só para deixar claro aqui, então, nesse sentido aqui, isso aqui está correto lá na banca. Uma questão que eu não trabalhei com ela ainda, em uma aula minha, é uma questão inédita, essa daqui, sobre o anjo caído. Então, ó, o monumento Anjo Caído é, na verdade, a representação de. Então, pessoal, o que seria a representação do anjo caído? Seria a representação de Lúcifer, já que a Bíblia diz que Lúcifer é o anjo caído. Seria a representação do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel ou de Vitória da Samotrácia. Essa questão aí, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho e vocês tentassem responder essa questão. Ou seja, de quem que é a representação do anjo caído, daquela estátua lá que as pessoas comumente chamam de anjo caído. Então, o que vocês acham aí que seria a representação dessa estátua? Então, pessoal, aqui nessa questão, a apostila, ela também comete um meio equívoco. E eu vou mostrar para vocês aqui o meio equívoco que a apostila coloca. Primeiro aqui, deixa eu só mostrar a resposta correta. A resposta correta é que o que nós chamamos de anjo caído não é anjo coisa nenhuma. Aquilo ali é, na verdade, a deusa Vitória de Samotrácia. Essa deusa Vitória é uma deusa que a sua estátua original ela é de 180 a.C. Então, é uma deusa grega, uma das mensageiras de Zeus, e, na verdade, o anjo caído é uma réplica da imagem dessa deusa. E não é anjo coisa nenhuma. Então, não é Lúcifer, não é Gabriel, nem é o arcanjo Miguel. O problema é que na apostila, aqui eu vou ler para vocês o texto da apostila, a apostila diz o seguinte, na página 15. Na página 15, no segundo parágrafo, está escrito anjo caído, a apostila fala bem assim, ó. Em 1907, foi erguida nas águas do canal do Itajuru a estátua de um anjo de asas abertas. Olha o erro. Ele está dizendo que foi erguido no canal Itajuru a estátua de um anjo de asas abertas. Não, porque essa imagem não é de um anjo. Essa estátua não é de um anjo. Essa estátua é de uma deusa grega. E aqui diz que é uma estátua de um anjo com braços abertos. Mentira. Essa informação é falsa. Aí agora eles vão consertar. Eles vão dizer, chamada deusa da Vitória. Ela não é chamada deusa da Vitória também. Ela é chamada Vitória da Samotrácia. Então, não é chamada deusa da Vitória, é Vitória da Samotrácia. Então, ficou uma melhoradinha ruim aqui da apostila. Mas é um equívoco que a apostila também diz que a estátua é um anjo e, de fato, a estátua não é anjo coisa nenhuma. A estátua do que nós chamamos de anjo caído é, na verdade, a deusa Vitória da Samotrácia, uma deusa grega. Ou seja, ela é uma réplica de uma deusa grega e não um anjo como muita gente pensa que é. Então, outro equívoco aqui. A questão 12 aqui é uma questão que também está na apostila, que é uma questão bastante interessante, que também pode cair na prova de vocês. Que é uma questão que diz em qual ano foi criada a Capitania Real do Cabo Frio. Então tá lá, 1740, 1629, 1822 ou 1615. Então essa é uma questão inédita que eu estou trazendo aí para vocês, e uma questão muito interessante que fala sobre a Capitania Real de Cabo Frio. E é nessa Capitania Real de Cabo Frio, que estavam todos essa grande região que cobria de Ponta Negra e Maricá até o rio Itabapuana, lá no município de Bom Jesus de Itabapuana. Então, ó, essa resposta é a letra B, em 1629. Então, pessoal, ó, e aqui eu peguei o texto lá da apostila que está correto. Aqui não tem briga. A apostila está correta. Ela diz, em 1629, foi criada a Capitania Real de Cabo Frio.
que limitava-se ao norte com o rio Paraíba do Sul e a sudoeste do Cabo da Ponta Negra até o rio Itabapuana, marco divisório transferido em 1731 para o Campo de Santana de Macaé. Apostila, página 3, segundo parágrafo. Então, aqui na página 3, no segundo parágrafo, está corretíssimo. A Capitania Real de Cabo Frio, de fato, foi fundado no ano de 1629. Então, aqui não tem discussão. Está correto. A questão 13. As cidades brasileiras no período colonial eram governadas pela Câmara Municipal. Foi somente em que Cabo Frio passou a ter seu primeiro prefeito. Então aqui, pessoal, eu quero saber de vocês qual foi o ano que Cabo Frio teve seu primeiro prefeito. Lembrando, só deixando bem claro para você aí que está assistindo a aula, que quem governava as cidades no Brasil eram as câmaras municipais. Não havia o cargo de prefeito. Então, o cargo de prefeito não havia. O que havia eram os cargos de vereadores, que eram chamados de homens bons. Eu estou querendo saber aqui, quando que Cabo Frio passou a ter o primeiro prefeito. Então, isso aí também está na apostila de vocês e na apostila está correto. Cabo Frio passou a ter o primeiro prefeito em 1922. Então, em 1922, Cabo Frio passou a ter seu primeiro prefeito. Então, a apostila está correta, está na página 6, no parágrafo 4º. Então, não tem discussão, porque está corretíssimo. Aqui eu quero saber de vocês o nome de... Tem mole aqui. Então, já está com a resposta que eu marquei sem querer. Então, que é o primeiro prefeito de Cabo Frio. Então, o primeiro prefeito de Cabo Frio foi o Francisco Vasconcelos Costa. Ele foi o primeiro prefeito de Cabo Frio e ele entrou no cargo de prefeito em 1922. Então, a última questão aqui, para a gente terminar a aula, que é o último texto que eu escrevi para o meu livro, por roteiro ambiental e patrimonial da cidade de Cabo Frio. É um texto que eu terminei agora à noite, às 7 horas da noite, eu terminei esse texto. Então, vou ler aqui para vocês aqui a questão aqui. O Solar dos Massas foi testemunha do crescimento da cidade de Cabo Frio, além de ser um dos poucos monumentos civis do período colonial. Em que ano ele foi construído? E qual ano ele passou a sediar a Biblioteca Pública Municipal Professor Walter Nogueira? Então, galera, nessa questão eu quero saber duas coisas de vocês. Eu quero saber em qual ano foi construído o prédio chamado Solar dos Massas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o prédio. Ele fica ali em frente à Praça Dom Pedro, muito próximo à Praça Porto Rocha, no centro de Cabo Frio. Então eu quero saber qual ano foi construído o Solar dos Massas e em qual ano ele passou a sediar a Biblioteca Pública Municipal Professor Walter Nogueira. O legal até no meu texto que eu escrevi agora sobre essa Biblioteca Municipal e sobre o Solar dos Massas, eu coloquei uma questão interessante, que antes do advento da internet, essa biblioteca vivia lotada de estudantes, de universitários, pessoas fazendo trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares. Essa biblioteca tem cerca de 13 mil livros, 400 livros raros, livros de autores de Cabo Frio, faz também muitos eventos culturais gratuitos para a comunidade, sempre fez. Então, um local muito importante. E aí eu falava isso, que antes do advento da internet, essa biblioteca era muito importante por conta dos estudantes irem até ela para pesquisarem seus livros, né, em todo o seu material, em todo o seu acervo. E hoje, com o advento da internet, passou a ser um lugar que quase ninguém frequenta. Eu mesmo já tenho uns 2 anos ou mais que eu não vou no Solar dos Massas, ali na Biblioteca Pública Walter Nogueira. Então, vamos aqui à resposta, galera. Então, galera, a resposta para essa questão, eu não marquei aqui, me perdoa, é 1779 e 1996. Então, o Solar dos Massas foi construído em 1779 e a prefeitura comprou o prédio em 1994 e ele passou a sediar a Biblioteca Pública em 1996. Então, a resposta é 1779 e 1996. E aí está o problema no texto da apostila de vocês da prova. Qual o problema? É que lá na apostila só colocam a data da construção do prédio, em 1779. Não colocam
quando esse prédio passou a sediar a Biblioteca Pública Municipal, que foi em 1996. O que eu acho que é um equívoco que não está completo. Até porque é importante salientar a data em que ela se tornou biblioteca municipal. Até porque isso aí era um prédio de uma família, que é a família Massa, uma família tradicional cabo-friense, que a prefeitura compra e ela vai fazer desse local uma biblioteca. Ou seja, o Solar dos Massas, ele não surge como biblioteca, ele surge como uma casa de família que vai se tornar a Biblioteca Pública Municipal. Então, eu acho que era importantíssimo, no texto da organizadora do concurso, estar as duas datas, a data da construção do prédio, como também a data quando ele passou a ser a Biblioteca Pública Walter Nogueira, com um esforço gigantesco do professor Walter Nogueira em construir a biblioteca. Então, eu acho que faltou também nessa questão aí ela ser mais completa, ela ficou incompleta, ficou aberta. Então, pessoal, aqui está a foto do Solar dos Massas, uma foto ampliada. Uma foto ampliada. Eu espero que vocês que vão fazer o concurso, espero muito que vocês vejam essa aula, porque ela é importantíssima. Eu quero dar uma boa noite à minha amiga Raquel Ramos e Marcela, porque essa aula aí que eu acabei de quase uma hora de aula, tem aí 57 minutos de aula, é uma aula que é bom vocês reverem com o material do concurso, porque vocês vão ver os muitos erros que eu coloquei na apostila do material do concurso aí, mas muitos erros mesmo, e todos eles aí cabem recurso. Então, eu quero agradecer a todos, a Aline, a Zilma, o meu amigo Bruno, a Raquel, a Marcela e todos aqueles que estiveram aí assistindo a aula. Muito obrigado a todos, boa noite e tudo de bom. E sucesso no concurso.